Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre calorimetria, mais especificamente sobre capacidade térmica e calor específico com alguns exercícios resolvidos ao final, certo? Então vamos lá, não vamos perder tempo. Fontes de calor. O que são fontes de calor? Poderá ser qualquer outro corpo com a temperatura superior ao primeiro. Geralmente a gente pensa como fonte de calor uma lareira, uma chama, um bico de fogo, mas é qualquer corpo maior que a temperatura do primeiro. Então, se um corpo A tem temperatura maior que um corpo B, esse corpo A será a fonte de calor para o corpo B, ou seja, irá fornecer calor, irá fornecer energia, né? Que é a definição de calor, energia em trânsito, que sai de um corpo para o outro, né? Então, vamos lá. Agora, a definição de capacidade térmica. O que vem ser a capacidade térmica? A capacidade térmica do corpo vai ser a razão entre a quantidade de calor recebida pelo corpo e a sua variação de temperatura. E a gente pode calcular a capacidade térmica, né, representando matematicamente como C maiúsculo sendo a capacidade térmica, que a quantidade de calor recebida ou cedida pelo corpo, e ΔT, que é a variação da temperatura do corpo, certo? E a gente vai agora definir o que é calor específico. O calor específico, e aí, em vez de capacidade térmica, o calor específico já vai ser uma característica do material. Então, vai depender do material. Geralmente, ele é expresso em caloria, grama, Celsius. Mas ele pode ser representado também em joule, quilograma, Celsius. Certo? A quantidade de calor deve ser fornecida, é a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada de cada grama do material para que a sua temperatura aumente ou diminua em 1 grama, né? Em 1 grau Celsius, desculpa. Então a gente tem o cálculo matemático do calor específico como sendo o C menor aí, ó, igual ao C maior, que é a capacidade térmica, dividido pela massa. Não confundir. O C minúsculo, calor específico. O C maiúsculo, a capacidade térmica, certo? Então, o calor específico é a razão entre a capacidade térmica e a quantidade de massa que tem no material, certo? Vamos lá, vamos praticar agora. Duas panelas com água, uma com 0,8 litros, outra com 0,6 litros, colocadas sobre dois bicos acesos de um fogão. Supondo iguais potências térmicas dos dois bicos, qual dos dois volumes de água sofrerá maior variação de temperatura ao final do mesmo intervalo de tempo? Né? Então, olha, o que sofrerá maior variação de temperatura é aquela que vai ter a menor capacidade térmica. Como ambas as panelas são de água e as águas têm a mesma densidade e o mesmo calor específico, então a panela que tem 0,8 litros terá maior capacidade térmica, pois tem mais massa. Então sofrerá uma menor variação de temperatura. Logo, a panela de 0,6 litros sofrerá uma maior variação de temperatura. Então, respondendo aí o item, né? A panela que tem 0,6 litros vai sofrer uma maior variação de temperatura, porque terá uma menor capacidade térmica, certo? Outro exemplo aqui. Duas massas iguais, uma de água e outra de chumbo, recebem iguais quantidades de calor. Cada uma das massas sofrerá maior elevação da temperatura. Qual das duas massas sofrerá maior elevação da temperatura? Então, olha, se as massas são iguais, então a gente vai ter que trabalhar com capacidade térmica. Então não vamos confundir, o chumbo é mais pesado do que a água. Tudo bem, tem uma densidade maior do que a água, o chumbo, né? Explicando melhor. Mas como tem massas iguais, então a quantidade de chumbo vai ser bem menor do que o volume de água, né? Então, se as massas são iguais e o calor específico do chumbo ele é muito menor do que o calor específico da água, então o chumbo, por ter um calor específico menor, terá uma capacidade térmica menor e sofrerá maior variação de temperatura, certo? Agora vamos com exemplos aqui que tem cálculo, certo? Vamos lá. Um corpo formado por determinado material recebe 200 calorias, que teve a sua temperatura elevada em 50 graus Celsius. Qual o valor da capacidade térmica deste corpo? Então vamos lá, olha. Ele quer saber a capacidade térmica, né? Capacidade térmica. Então, a capacidade térmica, e a gente vai pro primeiro passo, saber o que a questão está solicitando. Querendo saber a capacidade térmica, vamos saber os dados.
ele disse que recebeu calor, ou seja, o calor, a quantidade de calor é de 2.000 calorias. E ele disse que teve a sua temperatura elevada, ou seja, teve uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Se eu tenho quantidade de calor e tenho uma variação de temperatura, fica fácil calcular a capacidade térmica. A capacidade térmica de um corpo vai ser a quantidade de calor sobre o ΔT. Indicamos agora o terceiro passo, né, depois de coletar os dados. O terceiro passo é saber a equação que a gente vai usar, né? Então, já sabemos a equação que vamos usar. Agora, substituir os valores, né, que a gente tem. Então, a capacidade térmica vai ser a quantidade de calor, que é 2.000 calorias, dividido por 50 graus Celsius. Então, eu tenho que capacidade térmica vai ser 2.000 dividido por 50. Eu posso cancelar os zeros aqui, né? 200 dividido por 40 dá... Ou por 5, desculpa, dá 40. Aí a unidade de medida, né? Caloria por graus Celsius. Então, essa é a capacidade térmica desse corpo, né? Então, é só calcular a capacidade térmica bem simples. Vamos para um quarto e último exemplo para a gente finalizar essa videoaula e ninguém ficar pulando o vídeo, né? Bem sucinto e rápido. Uma massa de 500 gramas de determinado material foi aquecido recebendo 400 calorias e variando a sua temperatura, 4.000 calorias, desculpa, e variando a sua temperatura em 25 graus Celsius. Qual o valor? Letra A, da capacidade térmica do corpo. Então, a letra A é igual à questão anterior, quer saber a capacidade térmica. Eu tenho a quantidade de calor, 4.000 calorias, e eu tenho a variação da temperatura, foi 25 graus Celsius. Então, olha, a capacidade térmica, letra A, né? Respondendo a letra A. Sim, ele me deu a massa também, mas a massa a gente não vai usar nesse momento, 500 gramas. A capacidade térmica vai ser a quantidade de calor, 4.000, dividido por 25, né? Fazendo essa divisão aqui rapidamente. Quem tiver a calculadora do lado pode fazer rapidamente, né? Eu esqueci a minha. Vai dar 1, aqui 25, 40 menos 25 dá 15, desce o 0, e aí dá 6, né? Aí 6 vezes 25 vai dar 150 mesmo. 150 menos 150, 0, desce o 0, vai dar 160. Então, a capacidade térmica é de 160 calorias por grau Celsius. Bom, aí a letra B, ele pergunta o calor específico do corpo. O calor específico, a gente sabe que é a capacidade térmica dividido pela massa. Como a gente calculou a capacidade térmica na questão anterior, né? Só substituir aqui o valor. 160 por caloria por grau Celsius, não vou colocar a unidade de medida, dividido por 500, né? Cálculo um pouquinho complicado, mas vamos fazer aqui também. Para quem não lembra, né? Às vezes, tanto fazer a divisão na calculadora, as pessoas acabam esquecendo como é que faz, né? Posso cancelar um 0 com esse, vai ficar 16. Não era nem para ter cancelado, era para ter só acrescentado um 0. Melhor, vou só acrescentar o 0. Acrescento o 0 e acrescento 0, no quociente, né? Dá 3. Aí 500 vezes 3 dá 1.500. 1.600 menos 1.500 dá 100. 100 não dá para dividir por 500, tem que acrescentar o 0. Não preciso mais acrescentar aqui, porque eu já acrescentei no primeiro. Vai dar 2. 2 vezes 500 dá 1.000, né? 1.000 menos 1.000, 0. Eu tenho que o calor específico do material é de 0,32. Aí fica caloria por grama vezes graus Celsius, né? Então tá aí, é o calor específico do material, calor específico baixo, né? Então ele é um bom condutor, calor específico baixo ele é bom condutor, calor específico alto ele é um mau condutor, ou isolante térmico, né? Como a gente pode chamar. Então é isso aí, pessoal, espero ter ajudado, ter sido bem sucinto. Deixa o like depois, se inscreve no canal, eu agradeço aí, até o próximo vídeo aula
E a gente vai tratar também sobre a equação fundamental da calorimetria e calor latente.